Hoje temos um VS10 muito especial. Vamos falar das maiores fugas da prisão de todos os tempos. Tem gente que escapou da prisão usando arma, fazendo túneis, juntando com a galera e matando policiais e fugindo. Tem fuga de tudo quanto é jeito. Então, puxa a vinheta. Colditz era uma das principais prisões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa prisão, primeiramente, era um castelo que ficava em cima de uma montanha. E do lado dela, ou seja, lá embaixo, tinha um rio. Não tinha como escapar. Só que aí dois pilotos ingleses perceberam que o lugar, por ser alto, era perfeito para fugir. Então eles foram até as torres e lá eles começaram a construir planadores escondidos para poder fugir da torre. E os nazistas nem desconfiaram de nada, porque os caras nunca imaginaram que os loucos iam construir um avião usando apenas os pedaços de madeira das camas da cela, sabe? Mano, fez um avião com cama. Depois que tava pronto, o plano era empurrar o avião de madeira ali pela torre e como lá embaixo tinha o rio, eles iam passar por cima do rio. Só que quando o avião estava quase pronto, o exército aliado invadiu a prisão e libertou todo mundo, ou seja, não tiveram que usar o avião, tá vendo? Será que ia dar certo? Aí é igual o pica-pau, né? Faz assim, ó. Agora, se você achou ruim que a primeira fuga não rolou de verdade, relaxa que essa aqui já vem duas fugas de uma vez só. Pois estamos falando de Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo Guzmán, que é um dos maiores traficantes de todos os tempos. E ele fugiu da cadeia deixando todo mundo surpreso. Ele simplesmente sumiu da câmera de segurança que filmava a sua cela, tá ligado? O cara fez igual aquele vídeo tosco da internet. Cadê Teteia? Cadê Teteia? Meu, sumiu! Cadê a Teté? Sumiu! Foi aí que descobriram que tinha um túnel de 1,5 km de comprimento. E não era qualquer túnelzinho, não. Era um túnel bem feito pra caralho. Tinha luz, material de construção e até mesmo uma moto. Tinha uma moto esperando o cara lá, tipo... Ei, vamos fugir. Vamos fugir! Sem contar que essa foi a segunda vez que El Chapo foi preso e a segunda que ele escapou. E se prender a terceira vez, ele vai fugir também. Ele tá preso. Ele vai fugir de novo. A primeira fuga dele foi em 2001, coisa de cinema, coisa de desenho animado. O cara fugiu da cela dele, deu um jeito, e entrou dentro daqueles carrinhos de roupa suja. E pronto, ficou lá, ninguém percebeu que o carrinho tava mais pesado. Entrou no caminhão e já era. Empurraram ele pra fora da prisão. É como se fosse tão simples assim, né? Certeza que rolou, ó. Realmente não é uma coisa tão fácil assim. Ele comprou todo mundo, né? Óbvio. O cara que abriu a cela foi comprado, o cara que tava empurrando o carrinho da lavanderia também, o diretor da cadeia também, o caminhão também devia ser dele. A prisão, só falta o cara ter comprado a prisão também. Segundo a polícia, nessa fuga, El Chapo subornou mais ou menos 68 policiais. Lavou a mão de muita gente aí. Com certeza. Fez a alegria da família. Botou comida na mesa da galera. John Dillinger foi um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. E o Dillinger foi jogado numa cadeia em Indiana, que diziam ser a prova de fuga. Será? Se tá nesse vídeo, você já sabe, né? Como o lugar era totalmente seguro, era meio que impossível fazer um plano pra poder fugir dali. Então Dillinger percebeu que o único jeito era sair à força. Só que pra isso tinha que precisar de alguma arma, né? O cara simplesmente passou semanas esculpindo um revólver de madeira. E ele usou nada mais nada menos do que uma tábua de lavar roupa que tinha lá na cela e ficou batendo lá, batendo durante séculos até, né, ficar aparecendo com um revólver. E foi assim então que enganou um policial e começou a sua fuga. E começou. Você pareceu da Atena agora. Não é possível, pô! Ele pegou o primeiro policial, depois foi andando pela cadeia e fazendo vários outros policiais de refém até conseguir fugir. E pra finalizar a fuga com chave de ouro, ele roubou um carro. Ele chegou na garagem, ele não escolheu qualquer carro, ele pegou o carro do xerife. Falou, filho da puta, vou pegar o seu carro, você é um lixo, tô fugindo com o seu carro. E foi embora. Se na fuga anterior o Dillinger fugiu de carro do xerife, um sujeito chamado Stallwormir Raus. Vamos aplaudir! Howix, deve ser isso. Ele fugiu a pé mesmo. O cara fugiu a pé, mas não foi pouco não, é muito mais do que você está imaginando. Howix era um tenente polonês que foi preso no começo da Segunda Guerra Mundial. Ele foi acusado por ser um espião e foi jogado num campo de trabalho forçado lá na Sibéria. Só que o fato desse lugar ficar perto do Polo Norte foi justamente o que ajudou Howix a escapar da prisão. Isso porque ele e mais 6 caras fugiram no meio de uma nevasca. Mas aí eles descobriram que tinha um problema enorme. Eles não
não sabiam pra onde ir. Imagina, uma prisão no meio do nada, aí você foge. Ei, vou pra onde? Sair. Deixa eu entrar de volta. Diferente de mim, os caras são corajosos e não queriam ser presos novamente. Foi aí que eles começaram a andar em direção ao sul e desviando de todas as cidades que apareceu na frente para os caras não serem pegos, né? Eles saíram da União Soviética, atravessaram a Mongólia, cruzaram o deserto de Gobi, o Himalaia. No meio dessa jornada toda, várias pessoas morreram. Caralho, uma aventura, né, mano? Uma aventura. Parece filme, Uma né? aventura que durou 11 meses. E Howick só parou de andar, né? Só parou de fugir quando pisou na Índia. E caso você esteja se perguntando quantos quilômetros esse filho da andou, ele fez 6.500 quilômetros de caminhada no frio, na neve, fugindo da polícia. Esse cara andou por mim, por você e por todo mundo aí, preguiçoso. Agora vamos voltar para o século XVI, pois grandes fugas da prisão não acontecem só nos tempos de hoje. Nessa época, os membros da Igreja Católica eram perseguidos na Inglaterra. E o jesuíta John Gerard foi preso e jogado na Torre de Londres. Pra quem não sabe, Torre de Londres era uma das prisões mais fodas da época, porque além de ser muito segura, os prisioneiros também eram bastante torturados lá dentro. Então em uma noite, George tava muito puto, aí chamou um brother lá que ele já era amigo, os dois escaparam, subiram pro telhado e jogaram uma cordinha lá de cima. A ideia deles era jogar a corda e deslizar por ela. Só que para Geralt, a situação não era das melhores, pois ele tinha sido torturado o tempo todo nessa torre e ele mal aguentava ficar em pé. Mas foi graças a outros amigos que estavam esperando de fora da prisão que tudo deu certo e Geralt conseguiu fugir da cadeia. E como é que os amigos do Geralt sabiam que ele ia sair? Ele escreveu uma carta e colocou nela todo o plano de fuga que ele tinha pra escapar. Detalhe, a carta era invisível, pois ele escreveu com suco de laranja. Cara, zica das baladas mesmo. Vamos pensar, né? Tá mais pra agente secreto do que pra jesuíta. O cara era um simples jesuíta que sabia esses truques tudo. Existe um jeito muito mais fácil de escapar da prisão do que dando tiros ou cavando buracos, que se chama mentindo. Mas pra isso você precisa ser um profissional de mentira, né? Não é mentir pra sua mãe sobre escolinha, não. Tipo o Frank Abagnale, aquele cara do filme famoso do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Esse cara era um profissional da mentira e passou a sua vida inteira dando golpes em todo mundo. Inteira não, né? Até ele ser preso. Antes de fazer o seu plano, ele passou para um amigo de fora da cadeia o que ele ia fazer dentro da cadeia. O plano era o seguinte, enganar os guardas falando pra eles que ele não era um preso comum, e sim um inspetor para averiguar a violência da polícia nas cadeias. Era tipo assim, ele tava preso só pra ver se os policiais estavam realmente fazendo o trabalho dele. Aí os guardas falaram, muito bem, inspetor. Bom, os guardas não eram tão burros assim, né? Eles desconfiaram, mas ele passou um número para que eles pudessem ligar e falar com o superior e blá 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 blá. Os policiais então ligaram, né, pro número que ele passou e uma voz do outro lado confirmou dizendo que era tudo verdade, que ele realmente era o inspetor e blá blá blá, que ele tava numa missão e que tinha que ser tratado muito bem. E é claro, quem estava no telefone do outro lado era o amigo de Frank falando as baboseiras pra polícia, fazendo todo mundo de trouxa. Com os policiais enganados, fugir da cadeia então era a coisa mais simples. No dia da fuga ele já tava meio que amigo dos policiais, então ele chegou e falou assim: ei caras, eu vou encontrar com o meu supervisor ali, ele tá me esperando ali fora. É nóis, e os caras deixaram, e ele foi. E os caras são trouxa, mano, na moral. Porque ele saiu e nunca mais voltou. Mais uma vez temos a Segunda Guerra Mundial e dessa vez um dos campos de concentração mais famosos dos nazistas, Sobibor. Este campo ficava na Polônia e nesse campo os nazistas faziam a festa, matavam gente pra caralho. E a fuga não era uma das coisas mais simples, pois a cada prisioneiro que tentava fugir, os nazistas matavam vários outros prisioneiros como um exemplo, tá ligado? Os alemães estavam matando muitos prisioneiros até que 2 prisioneiros se levantaram e começaram a fazer um montim, como posso falar, uma organização interna lá. Armaram uma missão pra fugir da cadeia. O plano deles era matar o máximo de soldados possível e dominar o depósito de armas. Os caras chegaram a matar 11 guardas em segredo usando facas que eles construíram nas oficinas e tudo mais. Só que nessa brincadeira os nazistas encontraram algum corpo dos soldados mortos. E nessas horas os prisioneiros falaram, fudeu, vamos matar todo mundo, acabou a nossa brincadeira, vamos fugir todo mundo. Foge geral! Corre, negada! 600 prisioneiros começaram a correr desesperadamente por portões e cerca, corre, tá ligado? Parece negócio de zumbi, mano. Neguinho subindo em cima de neguinho. Enquanto isso, os nazistas atirando, metendo bala em geral. Resumindo, 300 fugiram, 300 morreram. Se formos então pensar em número de fugitivos, essa é a maior
fuga da história. E já que estamos falando de campos de concentração, a gente não pode deixar de falar do mais famoso deles, né? Auschwitz. E o fugitivo dessa vez foi Alfred Wetzler. Os caras encontraram uma brecha no campo. Eles sabiam que iam construir mais um outro prédio do campo de concentração e tinha um monte de madeira do lado da cerca. Logo, eles resolveram se esconder dentro dessas tábuas de madeira, dessa pilha de madeira. Então, depois dessas 4 noites, eles conseguiram achar uma brecha e fugir diretamente na floresta. E o mais engraçado é que eles usaram como guia um atlas infantil. Vamos mais uma vez voltar para a Segunda Guerra Mundial. Dessa vez no campo de concentração Stalag Luft 3. Existia um campo onde os prisioneiros conseguiam fugir dali. Ali os nazistas chegaram e falaram, sabe de uma coisa? Vamos trocar todo mundo de um campo? Vamos fazer um campo mais foda, um campo de um campo? Quero ver fugir daí. O lugar era tão sinistro de fugir que os caras não fizeram só um túnel, fizeram 3. Porque se os alemães descobrissem um dos túneis, eles usavam os outros, né? E a ideia deles era que 250 prisioneiros fugissem do campo. Gente pra porra. E o túnel era tudo bonitinho, tinha luz elétrica, madeira, vários materiais de construção e até mesmo bomba de ar, para os caras poderem respirar enquanto trabalhava. A ideia dessa fuga era de 250 prisioneiros fugirem, só que apenas 70 conseguiram fugir de fato. E muitos consideram essa como a maior fuga da prisão de todos os tempos, por vários fatores, pela quantidade de pessoas, pela dificuldade, pela quantidade de túnel que eles cavaram. Em 10º lugar, fuga pelos canos do banheiro. Essa foto aí que vocês estão vendo é de um homem que tentou fugir pelo banheiro. E tá vendo essa parada aí que tá entre o corpo dele, essa aguinha? É tudo bosta. O bandido tentou escapar pelos canos do banheiro, mas acabou sendo entalado no cocô. E isso, galera, aconteceu aqui no Brasil. O caso aconteceu na delegacia de Novo Biratã, que fica a 506 quilômetros de Cuiabá. Segundo a polícia, o bandido tirou o sanitário da cela e saiu cavando com as próprias mãos Embaixo do vaso. embaixo do vaso. Só que ao sair, o seu corpo ficou entalado. Se ele tivesse usado um pouquinho das coisas que tava ali, ia dar pra lubrificar. Ia sair. Imagina depois que o policial pegou o cara todo fedido e levou ele de volta pra cela fedendo a merda. Os presos devem ter ficado puto e queria bater nele, né, mano? Só pode. Em nono lugar, amarrado na barriga de uma mulher. Em 2005, uma tentativa de fuga bizarra aconteceu na penitenciária de Assis, localizada no interior de São Paulo. Um detento recebeu a visita de uma mulher e na saída tentou sair junto com ela. Mas não tem como sair junto, os policiais vão descobrir como que ele fez isso, tentou sair junto com a mulher. Tava quase dentro da mulher. O homem era baixinho e se amarrou na barriga da mulher, que tinha 1,86 de altura. Dessa forma, se esconderia debaixo do vestido da mulher. Como se a mulher tivesse grávida de um adulto, né? De um negócio gigante. Como assim, mano? Não faz sentido, velho. Obviamente que os policiais desconfiaram do volume da barriga da mulher, porque ela não entrou daquele jeito, e também não existe mulher grávida daquele jeito, e pediram então pra fazer uma revista na mulher. E, pra surpresa, encontraram um cara ali amarradinho, abraçado assim, ó, na barriga da mina. Me leva embora! Imagina a mina andando, tipo, carregando um cara na barriga dela, quilos, mano. Vamos embora, Como vamos embora. assim? Ah, deve estar ganhando dinheiro, era o corre, né? Era o esquema. A mulher e o homem foram presos. Acho que ela ficou igual a grávida de Taubaté, tá ligado? Então, até maior, nossa senhora. Em 8º lugar, vestido de mulher. Agora vamos para São Pedro Sula, em Honduras. Um dia os policiais perceberam que havia uma mulher estranha na prisão. Ela andava de forma estranha em cima de sapatos altos, a voz dela não era nada feminina, era estranho. Além dos policiais nunca ter visto essa mulher lá na prisão, ela também não parecia com uma mulher. Até porque não era uma mulher, era Francisco Herrera Guetta, um cara de 55 anos. Para tentar fugir, Francisco colocou uma peruca loira, óculos escuros, pintou as unhas de rosa e também colocou um enchimento no peito para simular ainda mais a mulher. E isso tudo foi o plano perfeito para sair da cadeia. Se você olhar bem, Francisco na verdade tentou se fantasiar de Nazaré Tedesco, mano, porque ficou igualzinho, velho, ficou igualzinho. E de acordo com o porta-voz da polícia, o fugitivo conseguiu passar por diversos pontos de verificação de segurança sem ser identificado, mas felizmente não conseguiu chegar até o final e foi preso novamente. Vendo a situação por essa foto aí é bem engraçado, não é mesmo? Será que ele ia conseguir sair? Você acha que ele Acho que alguém deve ter saído. já dessa forma, né? Vestido de certeza. mulher. Em sétimo lugar, fugir pelas grades da cela.
Mais um caso que aconteceu aqui no Brasil, dessa vez em Rondônia, onde um homem que foi preso há pouco tempo tentou aproveitar de seu físico, que era meio magro, para passar entre as grades da cela. Porém, isso não foi uma boa ideia. As grades são feitas e calculadas para um ser humano, seja magro Ou não. não Nossa, aí. passar. Não tem como passar da cela, a não ser que você for desanimado, entendeu, meu irmão? Como vocês estão vendo aí, o cara ficou entalado na grade, todo arranhado. Imagina os policiais chegando. Deve ter dado uma bica na boca dele, mano. Toma na cabeça um negócio assim. E analisando pelas tatuagens do indivíduo, aparenta não ser um bicho muito bom não, né? Parece ter umas tatuagens aí de bandido perigoso. A gente também já fez um vídeo sobre tatuagens de cadeia. Se você não assistiu, tá no card e na descrição também pra você conhecer depois. Esse, na minha opinião, já tá no top 5 dos mais burros daqui. Em sexto lugar, sacos de lixo. No Paraná, 2 homens tentaram fugir da delegacia camuflados de sacos de lixo. Segundo a polícia, eles entraram no saco, se enrolaram em um cobertor e tentaram se passar de lixo. Um lixinho, né, pesando uns 70 quilos, né? 2 lixos gigantes assim. Ah, são dois indivíduos, né, velho? Se o cara pega a sacola, caralho, tá pesado. A outra pegar também, nossa, também tá pesado. Ah, deve ser isso mesmo, né? Deve ser esse o peso, vamos carregar e vamos jogar esses... Os caras não vão ver que tem um formato de ser humano. Tem alguém mexendo, uma pessoa ali dentro, velho. Pro azar deles, antes mesmo que o saco fosse levantado para ser jogado fora, o investigador acabou vendo um saco se mexendo e pensando que fosse um rato. Foi então averiguar o lixo, né, pra ver o que tinha, e aí descobriu 2 ratão gigantes assim, ó, com a mãozinha pra cima, por favor, mano, não me mata não. Os 2 prisioneiros voltaram pra prisão e além dos 2 carcereiros foram indiciados por ajudarem os 2 a quererem fugir. Mais uma fuga fracassada e engraçada. Em quinto lugar, fugindo dentro de uma mala. Em 2011, um detento aproveitou a sua visita conjugal para se esconder dentro da mala da sua namorada. Já começa suspeito quando a namorada vai visitar o cara com a mala. O caso aconteceu na cidade de Chetumal, no México. Os agentes da prisão perceberam que a moça estava fazendo muita força para carregar essa mala. E resolveram chegar, moça, deixa eu ver essa mala aí, por que tá tão pesada assim? O que você tá tendo dificuldades? O que tem dentro dela? Ao abrir a mala, encontraram o cara lá, encolhidinho assim, ó, deve ter tomado até um susto, né, mano? E a gente já chegou em casa? Não, é o policial, tô aqui ainda. Além do prisioneiro que voltou pra cela, ele também ganhou a companhia de sua namorada. Na verdade, ela foi presa em outra prisão, mas também foi presa. Agora eles podem ficar juntos para sempre, cada um na sua cela, né, no outro pavilhão, sei lá, no outro, mas estão juntos na cadeia. Em quarto lugar, fantasiado de idosa. Realmente o brasileiro tem que ser estudado. Em 2015, um detento do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás, teve uma ideia inusitada para fugir da cadeia. Ele simplesmente pegou uma máscara de silicone com feição de idosa e, claro, né, roupas de velha e tudo mais e colocou nele mesmo e virou a senhora idosa querendo sair do presídio de Aparecida de Goiânia. O plano foi o seguinte, o cara já estava vestido de idosa, todo preparado, e esperou o dia de visitas para se misturar no meio da galera e fugir ali no meio das mulheres, no meio das visitas. Mas seu plano não deu certo. O policial olhou assim pra senhora e desconfiou do jeito que a senhora estava andando, sabe? Meio estranha, assim, enfim, nem sei. O rosto dela, se pá, também tava meio estranho, né? Molengo, assim, Não é possível, que senhora é essa? Tem uma mutante aqui, deixa eu conversar. Ô senhora, você tá bem? Aí... E na verdade, quase que esse cara consegue sair, porque por pouco que os policiais não desconfiavam. Foi difícil perceber que a idosa era fake porque a máscara era bem feita. E os caras acabou achando que era uma velhinha de verdade. Só que eu acho que o jeito que ele tava andando como humano, sei lá, desconfiou. Então não sabemos a história, mas ele foi pego. Em terceiro lugar, usando uma burca. Agora vamos falar de um homem que conseguiu fugir da cadeia. Aconteceu lá na Dinamarca e o sujeito fugiu se disfarçando de uma mulher com burca. Uma ideia perfeita, né? Eu sou uma mulher, a minha cultura diz que eu tenho que usar burcas, então ninguém vai mexer comigo. Essa foi a ideia do prisioneiro de 30 anos, que pegou essa roupa de uma mulher que foi visitar ele. O cara colocou a burca que tampa todo o rosto, deixa só os olhos aparecendo e conseguiu sair tranquilamente da prisão, pela porta da frente. E a polícia continua procurando um detento que ainda não foi encontrado. Em segundo lugar, fuga de helicóptero.
Em uma prisão no Quebec, em 2013, dois caras, Benjamin e Danny, tentaram escapar usando um helicóptero. Coisa de filme. Para resgatar os dois não seria uma missão fácil. Um cúmplice então sequestrou o helicóptero e forçou o motorista a voar para a prisão, num determinado ponto de extração dos prisioneiros. No horário e no local marcado, o helicóptero chegou lá, já esperando os bandidos chegar. Jogaram uma corda e os prisioneiros já seguraram para tentar fugir da prisão. E por saber que o piloto estava sendo sequestrado, os policiais não puderam atirar em direção deles nem ao helicóptero, porque poderiam estar pondo em risco a vida do próprio piloto. Então, depois de segurar a corda, o helicóptero levantou e os caras conseguiram fugir da cadeia. Só que, por algumas horas. Eles conseguiram realizar uma fuga belíssima de estilo cinema, mas algumas horas depois voltaram para a prisão. Foram pegos. Em primeiro lugar, usando cuecas brancas. Centenas de policiais ficaram atrás de um prisioneiro que fugiu de uma prisão do Japão usando apenas cuecas brancas. O fato inusitado surpreendeu não só pelas roupas do cara, mas também por ser a primeira fuga do país em 20 anos. O prisioneiro estava no pátio da prisão se exercitando. E aí que ele reparou que perto do muro estavam alguns andaimes, que eram perfeitos para ele escalar e pular o muro. Moradores da região foram alertados para trancarem suas casas e cuidarem das suas roupas, porque o prisioneiro de cueca estaria por aí procurando por se cobrir, para assim não chamar a atenção. E foi assim que um cara apenas de cueca branca conseguiu fugir da cadeia, escalando os andaimes perto do muro ali. Porra. Coisa mais besta, idiota. Meu Deus do céu, velho. De cueca. Eu ia até pelado, dependendo do momento. Bom, mas é isso, acho engraçado essas histórias, mas o final, na maioria dos casos, sempre são felizes, né? Porque os bandidos voltam pra cadeia. E para quem não conhece, Alcatraz é uma das prisões mais famosas do mundo e antigamente era considerada uma das mais seguras. Isso porque, além da vigilância e do forte sistema de segurança, ela funcionava em uma ilha cercada de águas fortes e congelantes. Mesmo assim, ao longo dos anos, houveram várias tentativas de fuga de lá, mas apenas uma delas acabou dando certo. Ao longo da história, 36 pessoas já tentaram fugir de Alcatraz, e dentre elas, 23 foram capturadas, 6 foram mortas pelas autoridades e 4 morreram afogadas. Só que, em 1962, 3 detentos conseguiram realmente fugir da prisão, aquela que era considerada a mais segura do mundo. E essa fuga foi tão bem elaborada e inacreditável que ela até acabou inspirando o filme Escape from Alcatraz, de 1979. Só que aí deu início a um grande mistério. Os 3 homens sobreviveram à fuga? Bom, não se sabe se eles realmente chegaram em terra firme e conseguiram sobreviver como cidadãos normais pelo resto das suas vidas. Mas anos depois a polícia acabou desistindo das investigações e os declarou mortos, só que os corpos nunca foram encontrados. Então, o que será que aconteceu com esses prisioneiros? E como eles conseguiram fugir da grande prisão de Alcatraz? Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. A prisão federal de Alcatraz, também conhecida como A Rocha, foi construída em 1934 e fica em uma ilha de mesmo nome, em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Ela é cercada por águas geladas e com fortes correntes marítimas, e naquela época era considerada uma das prisões mais seguras do mundo. Alcatraz também abrigou os criminosos americanos mais perigosos do seu tempo, que eram considerados irrecuperáveis para a sociedade, como por exemplo Al Capone. E essa enorme prisão foi feita para que ninguém conseguisse fugir dela. Mas como vocês já sabem, em 1962 as coisas mudaram. Os ladrões Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin burlaram a segurança e escaparam de Alcatraz, em uma fuga inacreditável e cinematográfica. Um ano depois, a prisão acabou sendo fechada, porque o seu custo de manutenção era muito alta para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, Alcatraz custava cerca de 10 milhões de dólares por mês, mais que o dobro da média do sistema prisional, então acabou sendo desativada. Só que em 1973, ela foi reaberta para visitação, onde o público pôde conhecer a cela, que se tornou quase uma cena de filme. Tudo começou em 1962, quando 4 detentos decidiram fugir da prisão de Alcatraz, em uma fuga sofisticada e muito elaborada. De acordo com as investigações, a fuga foi planejada por 7 meses, e o cérebro da operação era o detento Frank Morris. Frank foi levado para Alcatraz em 1960, depois de ter fugido da penitenciária de Louisiana, onde cumpriu uma pena de 10 anos por assalto a banco. Junto de Frank, também tinham os irmãos John e Clarence Anglin, que estavam cumprindo pena de 15 anos em Alcatraz, por terem realizado vários assaltos a bancos. E o quarto detento que estava envolvido no plano era Allen West, mas ele acabou desistindo da fuga no último minuto. A fuga estava planejada para acontecer na madrugada do dia 11 para o dia 12 de junho,
E assim foi feita. Os fugitivos só tinham 8 horas para escapar, que era o tempo entre a contagem de presos das 9 da noite e a das 5 da manhã, mas eles conseguiram. Durante 7 meses, eles cavaram uma pequena abertura na parte de trás de suas celas. E essa abertura levava aos tubos de ventilação, que chegavam ao teto da prisão. Eles cavaram essa abertura com ferramentas bem básicas, como uma colher, uma moeda de 10 centavos e uma broca improvisada a partir de um aspirador de pó roubado. E para os guardas não ouvirem o barulho deles quebrando a parede da cela, um deles ficava tocando sanfona para encobrir o barulho. E como eles ficaram escavando por 7 meses, precisavam fazer algo para esconder o buraco na cela, e para isso fizeram grades falsas com papel. Então, na madrugada do dia 11 para o dia 12, os presos passaram por esse buraco, andaram pelos tubos de ventilação e chegaram até o teto da prisão. Além disso, eles também fizeram cabeças de papel machê em tamanho real e deixaram nas suas camas na hora da fuga, para assim enganar os guardas. Elas foram feitas de papel higiênico, pasta de dente, cabelo humano e pó de concreto. E isso enganou os guardas do controle noturno, que acharam que os presos estavam lá de boa dormindo. Assim, os prisioneiros ganharam tempo para realizar a fuga e chegarem tranquilamente até o telhado da prisão. No último minuto, Allen West desistiu da fuga, mas o trio continuou. E eles não foram vistos por nenhum dos vigilantes armados com fuzis que estavam nas torres de vigia. As luzes não localizaram os fugitivos, e aí eles conseguiram descer pela tubulação de água externa, e assim fugir para sempre de Alcatraz. O trio saltou por uma cerca de arame farpado, correram até a costa e entraram no mar com seus botes e os coletes improvisados, que eram feitos de capas de chuvas que eles roubaram. A polícia só percebeu a falta deles às 5 da manhã, durante a contagem dos presos. E todo esse plano de fuga foi contado para as autoridades pelo próprio Allen West, o quarto detento que no final acabou desistindo. Então, imediatamente, a polícia iniciou uma grande caçada por terra, mar e ar, em busca dos fugitivos. No dia 14, a guarda costeira encontrou um remo flutuando a 180 metros da praia de Angel Island, uma ilha que fica próxima a Alcatraz. Já no dia 21, uma semana depois, alguns restos de capas de chuva foram retirados da mesma ilha. E na manhã seguinte, no dia 22, os policiais encontraram coletes salva-vidas, feitos dos mesmos materiais, boiando a poucos metros de Alcatraz. Os agentes do FBI concluíram que os 3 não seriam capazes de ter nadado nas águas geladas da região, então encerraram o caso, mesmo sem nunca terem encontrado os corpos. O FBI também considerou Frank Morris morto depois de encontrar restos mortais na região. Só que nunca foi comprovado se aqueles restos mortais realmente pertenciam a Frank. E mesmo com as autoridades afirmando que eles faleceram nas águas geladas da Baía de São Francisco, existem muitos relatos de avistamentos deles. Além disso, também tem muita gente que afirma que os ex-prisioneiros estão vivos até hoje e inclusive já moraram no Brasil. Em 2018, foi revelada ao público uma pista que pode mudar tudo na história da maior fuga de Alcatraz. Um homem enviou uma carta escrita à mão para o Departamento de Polícia de São Francisco, dizendo que era John Anglin. E na carta ele afirma que os 3 haviam sobrevivido à fuga de Alcatraz. A carta foi recebida pela polícia em 2013, mas só foi divulgada à mídia em 2018. E segundo a BBC, ela conta que os irmãos John e Clarice Anglin e Frank Morris não só sobreviveram à fuga, como também viveram por longos anos. John conta que seu irmão Clarence Anglin faleceu apenas em 2008 e Frank Morris em 2005. A carta diz o seguinte: meu nome é John Anglin. Escapei de Alcatraz em junho de 1962. Na carta, John também diz que tem 83 anos e que está muito mal de saúde porque tem câncer e que quer fazer um acordo com as autoridades. Ele ainda escreve que dirá onde está se ficar apenas 1 ano preso e também se recebesse o tratamento médico necessário para curar o seu câncer. Na carta, John também disse que depois da fuga, ele viveu a maior parte da vida dele em Seattle, mas também morou em Dakota do Norte por 8 anos e que também naquele momento em que estava escrevendo a carta, ele vivia no sul da Califórnia. Depois da carta ser enviada para a polícia de São Francisco, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos, os U.S. Marshals, responsáveis pelo caso desde 1978, pediram ao FBI que analisasse o manuscrito. Então eles analisaram a caligrafia, impressões digitais e buscaram traços de DNA na carta, mas os resultados não levaram para lugar nenhum. Mas a parte estranha é que pelo menos a idade está certa, pois a idade de 83 anos que ele diz ter na carta é consistente com a que John Anglin teria em 2013. Então, diante da dúvida, o FBI resolveu reabrir o caso e investigar se o trio realmente conseguiu sobreviver àquela fuga e viver como um cidadão normal por anos.
Outra prova que o trio de fugitivos estava vivo seria uma foto que os sobrinhos David e Ken Widner apresentaram em um documentário do History Channel. A foto de 1975 mostra 2 homens em um campo agrícola, e esses homens seriam os tios John e Clarice Anglin. Eles disseram que a foto foi entregue a eles em 1992 por um antigo amigo dos irmãos Fred Freese. Fred conta que em 1975 viajou para o Brasil, em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, e do nada um norte-americano se aproximou dele e perguntou: "Você se lembra de mim?" E bom, era um dos irmãos Anglin que tinha reconhecido um amigo. Então Fred passou alguns dias com eles no rancho em que estavam vivendo e tirou aquela foto. E segundo Fred, os irmãos pediram para que ele entregasse a foto aos seus familiares, como uma prova da sobrevivência, e dizer que eles estavam vivendo bem no Brasil. Fred teria guardado esse segredo por 17 anos, até finalmente criar coragem de compartilhar com a família Anglin. O documentário do History mostrou as fotografias para um pesquisador forense, e ele diz ser muito provável que as imagens realmente sejam dos ex-prisioneiros. Se gostou do vídeo, então deixa o seu like, comente aí alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal, alguma história. Se inscreva no canal também se ainda não é inscrito. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu!